Paz, Senhor, amados irmãos, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estar vendo a lição de número 5, liberte-se do pecado para uma nova vida em Cristo. Amém? Antes de mais nada, vamos estar orando, agradecendo a Deus e pedindo a sua orientação divina sobre nós. Deus, te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade e te pedimos que teu Espírito Santo nos tome neste momento e que possamos falar, Pai amado, com entendimento, Deus querido, diante da Tua palavra, com respeito, Deus querido, diante das Tuas Escrituras. E que somente, Pai amado, saia de nossa boca aquilo, Deus querido, que promova edificação, Deus querido, que seja conforme as revelações santas da Tua Escritura. E assim, Deus querido, trabalha o nosso entendimento para compreender, Deus querido, da melhor forma possível, Pai, para assim sermos transformados, modificados para crescermos em graça, sabedoria e estatura diante de Tua presença. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição, ela vai abordar o capítulo 2 de Efésios. Nós finalizamos o primeiro capítulo de Efésios na lição anterior, a qual o presbítero Rodrigo presidiu. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 2. E eu gostaria de ler o textuário que nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, é isso que a lição vai abordar, é nesse caminho que ela vai caminhar. Nós vamos ver as riquezas das misericórdias de Deus. Nós vamos ver o estado que nós estávamos e a que estado nós fomos postos. E nós vamos ver esse estado final, quão grandioso, maravilhoso e infinitamente maior ele é do que o nosso estado anterior. Amém? E isso nós podemos ver na verdade prática que diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Amém? A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra, conforme eu já disse, no capítulo 2 de Efésios, versos de 1 a 10. Amém? Eu não vou estar lendo. Os irmãos, neste momento, pausem o áudio ou o vídeo e leiam a sua Bíblia. Tenham o costume de ler as Escrituras. Tenham o costume de manejar a palavra de Deus. Amém? Muito melhor do que ouvir e entender é você ler e compreender. É muito mais gratificante. O crescimento é muito maior do que qualquer professor ou mais eloquente da face da terra que te proponha ensinar a palavra de Deus. Amém? Então, leia do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Sendo assim, vamos dar continuidade à nossa introdução, que ela vai tratar do seguinte assunto: a nossa natureza anterior. O estado que nós nos encontrávamos e como se operou a salvação em nós por intermédio da graça divina. Estes são os temas da nossa aula hoje. Que Deus possa nos fortalecer e capacitar, então, enriquecedora aula. O meu pedido é que Deus possa nos dar mais entendimento, mais profundidade no seu plano e na sua obra de salvação, para assim nós termos uma melhor compreensão e um melhor entendimento, para que nós possamos crescer nessa nova vida que nós podemos hoje desfrutar em Cristo Jesus. Amém? Antes de nós adentrarmos no nosso primeiro tópico, que ele vai falar a antiga natureza morta em ofensas, em pecados, eu gostaria de deixar um trecho do livro do pastor Walter Brunelli, que tem por título Teologia para Pentecostais. Ali ele define o termo regeneração e ele coloca da seguinte forma: regeneração nós definimos como o ato de Deus de despertar a vida espiritual dentro de nós, trazendo-nos da morte espiritual para a vida espiritual. Amém? Que isso te seja claro, porque é o ponto-chave de toda a lição. Nós vamos passear por essa obra de salvação e entender o que a regeneração tem a ver nisso tudo. Então eu vou repetir mais uma vez. Definimos regeneração como o ato de Deus
de despertar a vida espiritual dentro de nós, trazendo-nos da morte espiritual para a vida espiritual. Amém? Assim definido o termo regeneração, vamos prosseguir com nossa lição. Conforme eu já falei, nosso primeiro tópico ele fala da nossa antiga natureza morta em ofensas e em pecados. Amém? Lá no verso 1 da leitura bíblica em classe, está escrito da seguinte forma: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Amém? Essa primeira parte desse versículo já nos chama a atenção. E vos vivificou, estando mortos. É certo que para nós, se nós não formos exercitados no conhecimento da palavra de Deus, é impossível que nós entendamos o que isso quer dizer. Não há como eu ler a palavra de Deus, ler aqui está morto, estando vivo e entender a profundidade do que quer dizer. Aquele mais desatento leitor, ele vai ler e vai chegar, mas eu estou vivo, eu não estou morto. O que Paulo quer dizer com isso? Afinal de contas, segundo a ciência, para que se esteja morto, é diagnosticado que não há presença de sinais vitais, ou seja, a ausência completa de sinais vitais no corpo humano, seja pulmonar, cardíaco, cerebral, aí é considerado morto completamente. Mas essa morte, esse morto que Paulo fala, nada tem a ver com ciência, nada tem a ver com biologia. É muito mais profundo. Conforme eu falei, o homem natural, ele não consegue compreender a profundidade e a exatidão do que Paulo tem a dizer aqui. Move não somente o estudo acadêmico de uma faculdade de uns 5 anos, 6, 7 anos, 8, eu não sei quantos anos se gastam, dependendo do curso, move-se muito mais do que um tempo ali sentado em uma cadeira universitária. Move-se uma eternidade, porque desde o princípio, na mente do Deus Todo-Poderoso, muito antes de todas as coisas, Deus já concebia um plano de salvação para uma nação que estaria morta, para uma humanidade morta. Ele já concebia em sua mente vivificar através de sua graça, através de seu Filho, através de seu sacrifício. Amém? Assim sendo, vamos continuar no nosso primeiro subtópico que diz nossa condição anterior. Nossa condição anterior. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e em pecados. Este é o primeiro verso e o ponto-chave para compreendermos o restante de todo o texto de nossa lição. Quando nos focamos em analisar o que cada palavra tem a nos dizer, começamos a desenhar melhor a nossa antiga situação. Levando como base as nossas lições anteriores, todas as lições que nós vimos até aqui da carta de Efésios, já não é mais que evidente que a posição que nós estávamos não era de uma posição de paz com Deus, era uma posição de guerra. Nós éramos declaradamente inimigos de Deus, filhos da ira. E isso fica mais claro quando nós vemos nesse versículo aqui a palavra ofensa e a palavra pecado. Se nós formos analisar essas palavras, o que elas querem dizer dentro do grego, a língua que Paulo escreveu essas palavras, nós vamos ver que ofensa ela vem da palavra grega para tomar, que tem o sentido de dar um passo em falso de forma deliberada. E a segunda palavra, que é pecados, ela vem de amartia, que aqui é descrevida como aquele que erra o alvo. Em vista desses dois significados, nós só temos um diagnóstico possível. E o diagnóstico é a humanidade em peso, totalmente, 100%, está morta. E para que essa informação ela fique mais clara à nossa mente, nós vamos ler agora um trecho, um verso do texto em Isaías e também em Tiago, que nos diz o seguinte. Em Isaías 59:2 nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Frise aí que as iniquidades fazem separação entre nós
e Deus, e os nossos pecados encobrem os nossos rostos. Para quem? Para que Deus não nos ouça. Tiago 1,15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Adão pecou. Se nós formos colocar, Tiago é como se ele estivesse descrevendo o que aconteceu no jardim. Houve um fruto, houve um desejo, que aqui é a cobiça. A cobiça foi concebida, deu luz ao pecado. O pecado foi concluído, consumou-se e gerou a morte. Exatamente o que Deus prometeu a Adão e Eva que ocorreria se eles ao menos tocassem naquele fruto. Então nós vemos que a nossa condição é essa que Tiago e Isaías descrevem tão bem. Mortos exatamente por conta do pecado consumado em nossa vida através do cabeça Adão. Vamos continuando através de nosso estudo. E conforme nós lemos esses dois textos, à luz dele nós podemos enxergar nitidamente a nossa condição anterior. Nós estávamos mortos espiritualmente. E essa morte foi provocada pelo pecado que nos separou de Deus. E é exatamente aqui que devemos entender que essa nossa condição deplorável não só nos impedia de nos mover, como também nos cerrava os ouvidos de ouvir a vontade e obedecer a Deus e a sua palavra. Então você vê essa morte, ela nos cerrava os ouvidos. Cerrando os ouvidos, nós não podíamos ouvir sequer as palavras do Deus Todo-Poderoso, quiçá ser corrigido por ela. Porque se um surdo não ouve o som, ele não pode ser advertido por esse som. Então quando nós falamos mortos, nós estávamos mortos, surdos, mudos, deficientes no sentido de não poder nos locomover, entrevados espiritualmente. Então nós estávamos como uma pedra, algo vegetativo. Não havia nada que pudéssemos depender senão nossos próprios desejos, pecados e concupiscências. Era nisso que nós confiávamos antes de conhecer a Cristo Jesus. Amém? Podemos assim colocar que éramos vivos, nos mantendo mortos. Para mais clareza no assunto, nós vamos tomar como exemplo que o próprio Paulo advertiu as viúvas em sua primeira carta a Timóteo. E esse texto é fenomenal, porque ele retrata muito bem o que eu estou tentando explicar para os irmãos. Se não ficou claro até agora, vai ficar claríssimo com o texto de Paulo. Presta atenção. Paulo, no 1 Timóteo 5,6, quando ele vai advertir algumas viúvas que eram novas e se aproveitavam do que não era para aproveitar. Ele diz o seguinte: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Paulo estava falando para aquela viúva que se entregava ao prazer, ela podia estar viva, mas ela estava morta. Talvez se eu ouvir isso, de princípio, dê até um nó na cabeça, mas é exatamente o que o texto diz, sem tirar nem pôr. E a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Estava viva clinicamente, cientificamente, mas espiritualmente era podridão, verme e mau cheiro. Não havia o que acrescentar, não havia nada que pudesse se ver de bom ali. Essa era a nossa situação. É exatamente isso que nós acabamos de descrever aqui através de texto de Tiago, de Isaías, de Paulo. É exatamente isso. A Bíblia, do princípio ao fim, ela fala dessa morte espiritual. Ela fala dessa situação em que estávamos. A Bíblia, do início ao fim, ela é categórica em afirmar desta forma. Não existe pessoas boas do início ao final da Bíblia. Não existe. Você vê que até o próprio Cristo, quando foi chamado de bom por um jovem rapaz, nós sabemos que por pura bajulação ele diz: não há ninguém bom senão o Pai. Então você vê que essa ideia que nós temos de bondade, ela é espiritualmente pecaminosa. As nossas inclinações, elas às vezes deturpam o que a palavra de Deus nos ensina corretamente. Continuando, o nosso segundo subtópico do primeiro tópico nos diz nossas ofensas e pecados. O nosso foco agora vai ser o segundo versículo da nossa leitura bíblica em classe. No nosso segundo versículo, nós vamos dividir ele em 3 partes. E
ele nos diz o seguinte: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Nesse trecho em questão daremos uma atenção especial ao verbo andar. Nos é mais do que claro que Paulo, ao se utilizar dessa palavra, faz uso de uma figura de linguagem. Ele se refere aos nossos comportamentos e atitudes anteriores à nossa regeneração. Se formos um pouquinho mais à frente na leitura de Efésios, nós vamos notar que Paulo ele dá uma série de instruções à família, desde os mais novos até os mais velhos. Todos, sem exceção, recebem mandamentos de conduta e comportamento perante Deus e a sociedade. E é exatamente isso que o verso de nosso estudo aponta. Ao sermos regenerados, temos em Cristo nossos costumes mudados. E quando eu falo costumes, eu estou me referindo a comportamentos, ou seja, nós, pela ação transformadora do Espírito Santo, somos moldados e ajustados a viver de uma maneira que exalte e glorifique a Deus. Então, essa primeira parte, ela diz exatamente, ela conclui, exatamente nisso tudo. Nós fomos modificados, nós fomos mudados para exaltar, glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Para ficar melhor o entendimento, vamos ler um trecho lá de Romanos, capítulo 1, verso 12, que nos diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Na segunda parte desse verso 2, nós vamos pegar a palavra andar. Antes de iniciarmos nossa análise, vamos dar uma olhada no capítulo 12, no verso 31 de João, onde se diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Amém? Por que eu li esse trecho? Para ficar melhor o que o próprio autor da revista nos coloca e também o nosso entendimento diante disso tudo. Os irmãos vão compreender o porquê de ter lido João 12:31. Quando focamos a palavra mundo neste verso, estamos nos referindo a um sistema corrupto. Logo, precisamos compreender que da mesma forma que somos regidos após a regeneração pelo Espírito Santo, aqueles que não alcançaram a regeneração, que estão fora de Cristo, eles também são regidos. Mas eles não são regidos pelo Espírito Santo, por Cristo ou por Deus, não. Eles são regidos pelo próprio príncipe deste mundo. E quem é o príncipe deste mundo? Satanás. E isso para nós é notório. Quando nós falamos de príncipe, de realeza, nós vamos entender que o monarca ou governante, ele rege seus súditos conforme a sua vontade. E assim Satanás ele tem mantido a humanidade debaixo do seu domínio. Pois cada minuto, ele juntamente com seus asseclas tem fomentado a desobediência e a incredulidade, fazendo com que todos, a humanidade, permaneça sobre o seu domínio. Para a gente entender melhor ainda, nós podemos ler lá em 2 Coríntios 4:4 que nos diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo aqui em 2 Coríntios 4:4, ele fala o Deus deste século. É interessante que o Deus está com D minúsculo, não é o Deus Todo-Poderoso que conhecemos, o Deus Yahvé, o grande Deus Todo-Poderoso, não. É um Deus com D minúsculo, é o Deus deste século, é Satanás. É dele que Paulo está falando aqui. E olha que interessante, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele é o príncipe e ele rege conforme ele quer. Ele utiliza-se da incredulidade para cegar e para manter as pessoas debaixo do seu jugo, debaixo da condenação. Satanás não tem interesse em salvar ninguém, em ser bom com ninguém, de ter misericórdia de ninguém. O interesse dele é que toda a humanidade pereça juntamente com ele nos infernos. Na terceira parte do versículo 2, conforme nós dividimos,
nós vamos ver que andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Em nossas lições anteriores, falamos por algumas vezes de nossa condição pós-queda e de como nós nos tornamos espiritualmente mortos e depravados, perdendo assim a imagem e semelhança de Deus que havia em nós. O nosso desejo e vontade, naturalmente, eles são inclinados à prática do mal. Mas quando eu falo mal, eu não me refiro somente a práticas violentas, mas eu me refiro também a cumprir os desejos e vontades da nossa carne. A Bíblia ela é categórica em nos dizer que todos aqueles que nasceram sob este sol, eles pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Além de tudo isso, nós éramos considerados filhos da ira, conforme eu já falei, condenados e desprovidos do favor de Deus. Essa, meu querido, era a nossa condição. Mas glória a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos alcançou, nos elegeu, nos predestinou, dando a nós a condição de sermos chamados filhos de adoção, e não somente isso, aptos a toda boa obra e dignos de favor divino. Aleluias! Que nós possamos glorificar a Deus por tão grande salvação, por tão grande bênção, que nós possamos falar conforme o salmista, tentando entender a ciência de Deus, que são coisas maravilhosíssimas para mim. Outras versões maravilhosíssimas demais para mim, porque não há como compreender e entender, que nós possamos somente glorificar a Deus por tão grande salvação. No nosso segundo tópico, vivificados pela graça. O nosso primeiro subtópico aí vai falar alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Amém? Quando falamos de salvação, é um fato incontestável que se não for a misericórdia de Deus e o seu imenso amor, jamais por meu mérito ou pelo seu mérito nós alcançaríamos vida. O foco do estudo desse subtópico vai ser agora o verso 4. E no verso 4, quando nós lemos, nós percebemos que com facilidade Paulo inicia com a conjunção adversativa, ou seja, Paulo ele utiliza-se da palavra mas Deus. Esse mas aí, ele é uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? Ela é um recurso da língua que Paulo ele sabiamente se utilizou para dar a ideia de contraste, ou seja, uma compensação. Para a gente entender melhor isso, vamos prosseguir. Paulo, até aqui, desenvolveu a situação atual da humanidade. Filhos da ira, desobedientes, fazedores da vontade de nossa carne. Estas são algumas das características que o apóstolo Paulo apontou de nós. Nós sabemos que o quadro geral da humanidade era caótico. Segundo os versos que se seguem, nós estávamos em uma posição de guerra contra Deus, filhos da ira, mas ao mesmo tempo que Paulo introduz essa desesperadora situação, ele entra com esse mais. E aí que entra a questão que eu falei lá, uma compensação, um contraste, aquilo que eu me referi lá no começo. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês eram filhos da ira, vocês estavam condenados, vocês estavam em posição de guerra, mas Deus proveu um escape, mas Deus proveu uma solução. É isso que Paulo ele está tentando introduzir. Ele introduz aqui. Outro ponto importante é que quando falamos misericórdia divina, tem que ficar claríssimo para nós, mais do que explícito, que nós só alcançamos salvação em Cristo. Que nós só alcançamos escape da condenação exclusivamente em Deus. E uma vez ciente disso, nós podemos reler com pleno entendimento e plenos, cheios de gratidão, que se diz lá em João 3,16. Eu creio que os irmãos já sabem de qual é esse texto. E eu gostaria de ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo foi provido pelo amor de Deus.
Não houve capacitação humana, não houve experiência, não houve grau de formação, não houve nada. Houve apenas um Deus que se moveu em amor por uma humanidade corrompida, perdida e condenada em trevas e escuridão. Amém? Continuando, vivificados pela graça, por sua graça, melhor dizendo, que é o nosso próximo subtópico. Glórias a Deus, que diz o seguinte, entender o termo vivificação dentro da carta de Efésios é compreender que fomos ao pé da letra ressuscitados. Exatamente que vivificar quer dizer ressuscitar, trazer de volta a vida. Se você for olhar o significado exato, você vai ver que é reverter um estado caótico, de miséria, de um quadro totalmente negativo. Então nós precisamos somar isso ao fato da nossa impossibilidade e incapacidade de reversão por conta própria do nosso quadro inicial. Quando compreendemos esses fatos à luz das Escrituras, da Bíblia Sagrada, nós podemos alcançar um melhor entendimento do que significa graça de Deus. Essa graça manifesta a nós pelo seu Filho Jesus Cristo. E isso tudo é exatamente conforme nos diz o texto sagrado de 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha que maravilha. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É uma definição para a graça. É uma definição para esse favor imerecido. Eu amo a Cristo porque ele me amou primeiro. Você que está ouvindo ama a Cristo porque ele te amou primeiro. Você que está assistindo ama a Cristo porque ele te amou primeiro. Houve uma ação primeira de Deus. Por isso que quando nós falamos fulano deu o primeiro passo a Cristo, não, ele deu o segundo, porque o primeiro foi Deus que deu. Ninguém dá o primeiro passo a Cristo. Isso provém de Deus. É Deus que dá o primeiro passo. Se é a necessidade, um sentimento crescente no meu coração por Cristo, é porque Cristo me amou primeiro, antes mesmo de eu entender, antes mesmo de eu compreender o que era amor, Cristo já tinha me amado. Antes mesmo de eu poder retribuir, Cristo já havia me amado. Amém? Ainda nesse processo de vivificação, nós temos que entender que o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele padeceu na cruz, levando sobre si os nossos pecados, nesse sacrifício ele não somente satisfazeu a justiça de Deus em sua carne, mas ele também nos imputou justiça. E não para por aí, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele foi a primícia dos que dormem, dando início assim à obra de uma nova nação, regenerada e transformada, e que a partir de então andaria em seus passos, copiando cada exemplo seu, tanto os visíveis quanto os espirituais. Que possamos cantar. Não estamos mais mortos, não estamos mais em decomposição, nós agora estamos vivificados, nós agora fomos ressuscitados. Glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho, glória ao Deus Espírito Santo, glória ao Espírito Consolador, graças ao Deus Todo-Poderoso. Louvemos ao Senhor por teu grande amor. Amém? E assim nós podemos partir para o nosso próprio subtópico, que é exaltados pela graça de Deus. Falar do processo de salvação não é tão simples, ainda mais quando introduzimos o termo graça e regeneração. Entretanto, quando partimos para falar da exaltação que se envolve no processo de salvação, se torna ainda muito mais sublime, muito mais elevado o assunto. Por isso eu não vou aprofundar muito nesse tópico, porque se vocês bem se recordem, eu creio que se recordam muito bem, na lição 2, nós falamos em profundidade desse assunto, dessa exaltação que foi ali na questão das bênçãos espirituais e como elas culminam em um grau de exaltação muito maior do que nós podemos imaginar. E também nós vamos, nos próximos subtópicos, introduzir algumas coisas disso tudo e também anteriormente eu já vim falando sobre isso. Amém? A salvação não vem das obras, que é o nosso terceiro subtópico pela graça de Deus. Nossa salvação, conforme eu já disse, já foi frisado, repetido
E eu creio que vocês já decoraram, eu creio, com a glória e a graça de Deus, ela não é senão mediante a fé. Nós podemos ver aqui no verso 8 que vai nos dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O processo de salvação em si, ele é muito vasto. Foi algo que começou desde a fundação do mundo e que se vai prorrogar até a eternidade. Pois junto no céu nós vamos jubilar ao consumador da nossa fé, para todo sempre. E é maravilhoso o que nos espera desde o princípio. É maravilhoso nós sabermos que lá nos céus nós vamos poder louvar, glorificar, exaltar ao Deus Todo-Poderoso. Não há coisa melhor do que ter essa ideia em mente. E ainda continuando na graça, porque o assunto de graça é vasto. Nós já sabemos que ela é um favor imerecido de Deus, ou seja, o homem que foi alcançado pela graça divina da salvação não teve uma grama sequer de participação ou merecimento nisso tudo. Mas aí você pode me perguntar, se o homem não tem mérito ou ação alguma dentro disso, como compreender quando falamos aceitar Jesus? Como entender aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo diante de não ter merecimento? E eu vou tentar explicar para os irmãos. Dentro do processo de aceitação, a graça alcança o pecador que tem o seu livre arbítrio iluminado pelo Espírito Santo, sendo capacitado a responder positivamente à voz de Cristo que o chama. Dentro de todo este processo, podemos entender a fé como a aceitação da obra de Cristo realizada em nosso favor. Nós vimos que desde a queda o homem teve seu livre-arbítrio corrompido. Ele não pensa mais com capacidade por si próprio. Ele teve seu livre-arbítrio ali manchado, perdido. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o nosso livre-arbítrio ele é iluminado pela graça divina, e aí sim, uma vez iluminados por essa graça, por essa iluminação, por este Espírito, nós podemos positivamente responder à voz do Evangelho. Amém? E conforme eu já disse, no verso 8, é informado a nós que a salvação não vem de nós, ela é um dom de Deus. Assim sendo, não há como inferirmos que nossas obras, por melhores e mais louváveis que sejam, tem algum peso de salvação sobre as nossas cabeças. Não há em nós esforço pessoal que nos promova diante de Deus. Vamos entender melhor isso à medida que nós vamos prosseguindo nessa lição. Como o texto de Efésios nos diz, Paulo ele introduz que nós somos uma criação de Deus, ou como ele coloca, feitura sua, criados em Cristo para boas obras. Amém? E eu te pergunto neste momento, você consegue enxergar a maravilha do que Paulo está falando aqui? Feitura sua, criada em Cristo para boas obras? Se os irmãos não conseguem enxergar, eu vou deixar um pouquinho mais claro. Se nós analisarmos todo o processo de salvação desde o princípio, não é uma reforma do gênero humano que se perdeu após o Éden. Todo o processo de salvação é uma criação de Deus em Jesus Cristo. Nós, como igreja, somos criados em Cristo, ou seja, nós somos gerados nele. Glória a Deus. É exatamente o que nos diz em Gálatas e nós vamos ver aqui na frente, mas para que os irmãos entendam perfeitamente. Deus ele não está restaurando uma nova natureza, uma natureza quebrada, como pega uma casa para reformar, a pessoa restaura, dá uma nova pintura, um novo reboco, conserta alguns buracos, algumas irregularidades. Não, Deus ele está gerando novamente, é uma nova criação, é uma nova feitura, é um novo processo. E assim nós podemos ver em Gálatas 2:20, 4:19, diz o seguinte, 2:20, já estou crucificado em Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O 4:19 nos diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto a dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. É isso que eu estou tentando dizer, é isso que a lição nos coloca. Cristo, ele é formado em nós. Nós aceitamos a Cristo e nós somos transformados em uma nova criatura. E essa nova criatura, ela é Cristo.
É como se Cristo vivesse na creche, como se nós fôssemos, peço perdão pela palavra, um mini Cristos. Porque nós vamos viver a imagem e semelhança do que ele viveu aqui na terra. Não no sentido de dizer que somos Deus, como alguns pregadores meio, peço perdão novamente, alucinados, disseram aí algumas pregações, não. Mas no sentido de que nós temos Cristo gerado em nós e é através dessa geração nós alcançamos uma nova imagem, uma nova iluminação, um novo proceder. As pessoas olham para nós e não veem pessoas comuns, mas veem não somente cristão, mas veem a figura plena e perfeita de Cristo estampado em nós. É isso que a palavra de Deus nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos mostra. Amém? E eu finalizo com a conclusão que nos diz: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de uma maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independentemente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém? E que nós possamos louvar a Deus, que nós possamos glorificar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conforme o texto de Mateus 5,16 nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Vou repetir. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Diante desse versículo eu te faço uma pergunta. As pessoas, ao olhar para mim e para você, elas têm glorificado a Deus? Elas têm visto a imagem de Deus em nós? Elas têm glorificado as boas obras espirituais que praticamos por intermédio de Cristo? Será que as vantagens que eles veem em servir a Deus são porque realmente Cristo nos transformou? Será que as pessoas realmente têm glorificado a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo ao olhar para mim e para você? Que nós possamos refletir nisso tudo. Que nós possamos refletir nisso, saber de onde nós saímos através dessa lição. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te fortalecer. E eu finalizo com uma oração em nome de Jesus. Deus, te louvamos e te agradecemos por tua graça e infinita misericórdia. Que nós possamos, ó Pai, te louvar cada vez mais. Por onde, Deus querido, estivermos, onde quer, Deus querido, que estivermos, as obras que praticarmos, ó Senhor, aonde quer, Pai Santo, que nos colocarmos, sejam todos, Deus querido, Deus bendito, todas e todos os nossos proceder para a honra, glória, louvor e majestade do teu santo nome. E assim, ó Pai, nós te louvamos, que o Senhor possa ser visto cada vez mais, Deus querido, em nossas vidas, através de nossas obras, e que nós possamos, ó Senhor, cada vez mais te glorificar, Deus querido, não somente, Deus querido, por ser cristão, mas te glorificar por nossa fala, por nossos ouvidos, por nossos comportamentos, por nossos olhos e por nossas ações. E assim te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Só o Senhor é Deus.